torneio da Biosfera reuniu em agosto as 4 equipas do concelho de Castro Verde na localidade de São Marcos da Taboeira. A estratégia foi aparecer lá de improviso, gravador no bolso e ver o que dava para fazer. E deu muito. Com António dos Anjos, David Marques, Pedro Silvestre e Humberto Simão. É agosto, estás de férias em Castro Verde, no Baixo Alentejo, e passas os olhos pela agenda cultural em busca de atividades para o serão. Uma notícia salta à vista. 5º Torneio da Biosfera, dias 19 e 21, Campo de Jogos João Celurico Drago, São Marcos da Taboeira. Ato contínuo, envia-se uma mensagem à cara metade. Prepara-te, que hoje vou levar-te a jantar a um sítio bonito. Uma organização da Câmara Municipal de Castro Verde, com a colaboração do Futebol Clube de São Marcos, Associação de Futebol de Beja, Bombeiros Voluntários de Castro Verde e Junta de Freguesia de São Marcos da Taboeira. Primeiro jogo, se defrontaram as equipas Futebol Clube de São Marcos e Grupo Desportivo Cultural da 7, o resultado ficou 0-1. Encontramos assim o primeiro finalista, o Grupo Desportivo e Cultural da 7. Estamos prestes a iniciar o segundo jogo da noite entre o Futebol Clube Castrense e a Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense. No próximo dia 21, quinta-feira, pelas 20 horas, iniciamos então o torneio com o terceiro e quarto lugar e posteriormente o jogo da final para encontrarmos o primeiro e segundo classificado. O cenário para este episódio fica a sensivelmente 10 km de Castro Verde. Arriscou-se no improviso, sem contactos prévios, sem guião, sem conhecimento antecipado sobre os emblemas em competição. É pré-época e em campo juntam-se o anfitrião, Futebol Clube de São Marcos, o Grupo Desportivo da 7, o Futebol Clube Castrense e o Entradense. Juntos celebram a Biosfera, património de uma região conhecida por Campo Branco, rica na observação de aves, algumas únicas em todo o país, e planícies a perder de vista. Pego no meu gravador e lá vou eu, como cantaria o outro. Não há bancada propriamente dita, antes um imenso peão a que se junta, lá mais à frente, umas dezenas de cadeiras de plástico abrigadas debaixo de uma cobertura. Logo ao lado há o bar, mas a lotação transborda claramente o espaço. O público aderiu ao evento, e será seguro afirmar que mais de uma centena de pessoas marcaram presença, dispersas pela lateral do relevado. Confesso que ao entrar no recinto, estava longe de imaginar que acabaria a conhecer o fundador do Futebol Clube Castrense, a escutar nomes de internacionais portugueses que vestiram a camisola local, ou que o futebol, não bastasse tudo o resto, pode igualmente servir de inspiração, catalisador e quase metáfora para a consciência ambiental. Juntam-se ainda dirigentes com histórias de triunfos e ecletismo, muita carolice e amor à camisola, sintéticos a estrear. Há quem defenda que foi em Castro Verde, mais concretamente em São Pedro das Cabeças, que terá tido lugar a famosa Batalha de Ourique, onde D. Afonso Henriques afirmou-se triunfante. A lenda está imortalizada em música pelo grupo coral e etnográfico Os Ganhões de Castro Verde, associação de canto alentejano com mais de 50 anos de existência. Contudo, se para essa batalha as versões não são consensuais, não faltando narrativas e localizações alternativas, já no que ao desporto diz respeito, posso assegurar-vos que fiquei convencido. O que não falta nos emblemas locais são reis e rainhas. Afonso Henriques ao Alentejo passou. Em São Pedro das Cabeças sou a tropa
quase que não existia. O início começou com um fotógrafo. Foi ao vê-lo em campo, a posicionar as equipas para a foto de grupo, que arrisquei em assumir que estava ali quem me pudesse auxiliar. Não me enganei. Foi com simpatia que se disponibilizou para percorrer os olhos pela assistência e não demorou muito a identificar o vereador do desporto da Câmara Municipal de Castro Verde. Feita a ponte para que a conversa tivesse lugar, regressou às chapas que os protagonistas estavam no relevado. Já o vereador David Marques vestiu a camisola do Tomadeira e foi um autêntico número 10 a distribuir jogo e uma preciosa ajuda a que este episódio fosse uma realidade. E pese embora algumas limitações técnicas, como o vento ou as vozes do público em redor, qual trinco à moda antiga, mais esforço que inspiração, a recorrer ao engenho e à criatividade para fazer a bola circular, houve oportunidade para jogadas de fino recorte. Querem uma amostra para aguçar a curiosidade? Então peguem lá este cruzamento para matarem no peito. Nós tivemos aí a conquista aí da Taça de Honra e etc, e também já subimos 2 vezes ao campeonato da primeira distrital da AF Beja, costumamos ter também uma moldura humana em certos jogos também parecida. Isso é uma coisa grande, não é? Taça de Honra da Associação de Futebol de Beja. Da Associação de Futebol de Beja, ganhámos há 2 anos. Isso é ótimo. É um clube com a história. Foi fundado quando? Em 1988, 28 de junho de 1988. Já jogou aqui o Cadete, já jogou aqui o Fernando Mendes, já jogou aqui o Pitico, todos os jogadores que quando encostaram as botas, depois nós conseguimos os trazer para aqui para dar aqui uma perninha. Chegou a jogar com o Cadete? Sim. E então? Era o Cadete do Celtic lá. Apanhava uma bola, marcava, isso não dava hipótese. Promete ou não, gol na certa. Escutou-se o presidente do Futebol Clube de São Marcos, Pedro Silvestre, e a ele regressaremos dentro de instantes. Por enquanto, voltamos a assentar jogo no número 10 antes de nova distribuição, até porque qualquer história, para ser bem contada, convém ser do início. O vereador David Marques explica a ideia que motivou a autarquia a impulsionar um torneio entre os emblemas locais e o que é isso da biosfera no contexto de Castro Verde. Como já vem sendo hábito, comprovamos uma vez mais que a assinatura deste podcast não está errada e o futebol pode mesmo ser boas cenas. Portanto, a ideia essencialmente foi criar um momento de encontro neste momento de pré-época, que era o final de agosto e início de setembro, entre os 4 clubes que participam nas competições da Associação de Futebol de Beja, sendo que um deles, pontualmente, também está nas competições da Federação Portuguesa de Futebol, que é sobretudo o Castrense, que tem tido pontualmente essa oportunidade. E a ideia é proporcionar um momento de encontro, de torneio, competição de pré-época própria da preparação da época, dos vários plantéis, mas sobretudo porque o futebol é de facto uma atividade desportiva que mobiliza as pessoas em Castro Verde, não é a única, mas naturalmente é a principal, como em quase todo o país. Mas o facto de valorizarmos os 4 clubes do Conselho de encontro deste torneio tem muito a ver com o espírito da biosfera. Biosfera, porquê? Nós somos reserva da biosfera classificado pela Unesco desde 2017. E uma das dimensões importantes da biosfera tem a ver com o facto de sermos um ecossistema de elevado valor humano. E isso tem a ver com a dimensão social, cultural, a capacidade de dinamizar as comunidades, com a conservação da biodiversidade, entre outros aspectos. Portanto, é esta visão de conjunto que faz de Castro Verde e que fez de Castro Verde território classificado pela Unesco. E queremos mobilizar isso e transportar para uma dimensão muito popular e muito de envolvimento da comunidade, como é o futebol praticado aqui a este nível, a dimensão dos 2 conceitos, ou seja, a comunidade e a biosfera, e como isto está tudo de parte, ou seja, tem a ver com a estratégia de sensibilização das pessoas para o que é isto da biosfera. Porque muitas vezes olham para a ideia de reserva da biosfera como um conceito muito ligado apenas às questões da natureza, e a ideia de reserva parece como uma coisa assustadora, que é impeditiva, proibitiva, mas não, nós todos fazemos parte disto. Esta prova é normalmente disputada no Estádio Municipal 25 de Abril, em Castro Verde, mas transferiu-se esta época para São Marcos da Taboeira por um bom motivo.
o relevado sintético foi inaugurado há menos de um ano e o torneio meio que celebra o acontecimento. Não terá sido a renovação das instalações o único motivo que levou Pedro Silvestre, 35 anos, a aceitar o cargo de presidente do Futebol Clube de São Marcos depois de décadas de dedicação ao símbolo enquanto jogador. Mas deu um forte impulso. Tem a palavra o anfitrião do torneio. Sou presidente há cerca de um mês. Fui eleito dia 14 de julho de 2025. Não por um estado de ambição, nunca ambicionei ser só que o clube ia fechar portas. E o relevado sintético foi metido o ano passado. E para não fechar portas com estas condições que nós aqui temos, então juntámos-se um grupo de amigos e eu não queria ser o presidente, mas lá me convenceram, ninguém queria ir à frente, então lá me convenceram, lá vim e até agora tem sido um mês em contrarrelógio, sem vida pessoal. Tem sido um mês em contra-relógio, sem vida pessoal, com vida pessoal para trás, mas pronto, tenho a ajuda de todos e entre todos sei que vamos fazer aqui uns bonitos 2 anos. Mas é daqui? Sou daqui de São Marcos da Tabueira, sou natural de São Marcos da Tabueira. Joguei no Futebol Clube de São Marcos durante 18 anos, na última época era vice-capitão, até que me lesionei pronto, e lá decidi abandonar, encostar as botas como vesti. Entrega-se novamente o domínio do esférico ao vereador David Marques para nos indicar onde vai cair a bola para mais uma jogada acertada. E que classe no passe e recepção desta feita. Entre a assistência está uma personalidade maior do desporto de Castro Verde. Perdão, eu disse desporto de Castro Verde? Permitam a correção. Personalidade do desporto nacional. António dos Anjos foi um dos fundadores do Futebol Clube Castrense, serviu o emblema enquanto dirigente nas mais variadas funções e introduziu no clube a patinagem. É, aliás, sócio de mérito da Federação de Patinagem de Portugal, distinção que recebeu por maioria e aclamação em 2022. Antes, já a autarquia de Castro Verde havia batizado com o seu nome o pavilhão municipal. Com 86 anos, António dos Anjos explica-nos a ligação ao clube, que remonta a 1953. Eu realmente, quando o Castrense começou, que foi no dia 1 de abril de 1953, quando fizemos a inauguração, eu tinha apenas 14 anos. Formou-se uma comissão, né? E essa comissão era composta por 8 elementos. Esses elementos eram de estudantes que estudavam em Lisboa, em Coimbra. A malta que nessa altura chamava com certos conhecimentos. Né? E nós éramos miúdos, eu principalmente mais do outro rapaz, fomos convidados para fazer parte desta comissão. Além desses 8, éramos 20. Eram os tais elementos que faziam alguma coisa, organizávamos bailes e determinadas festas. Né? E pronto, a minha ligação foi sempre desde 1953 até à data, já lá vão 72 anos que estou ligado ao clube. Passei por vários órgãos do clube, pela direção, pelo Conselho Fiscal, a Assembleia Geral é que tive mais tempo. A Assembleia tive 10 anos como presidente e agora há 45 anos estava em vice-presidente. Mas este ano pedi para passar para o Conselho Fiscal, porque a minha idade já não permitia, já são 86 e até me descansar a memória mais um pouco. A primeira década do Futebol Clube Castrense foi feita de jogos informais e os percursos para os desafios eram muitas vezes feitos de bicicleta. Coincidência ou não, foi o ciclismo outra das modalidades que inauguraram o desporto por equipas em Castro Verde, mas sobre isso já lá iremos. Para já, António dos Anjos explica como foram ultrapassadas as dificuldades iniciais até o castrense começar finalmente a afirmar-se. Nós começámos a evoluir mais, foi a partir dos anos 62. Nós não tínhamos campo de futebol, até 62. Jogava-se no campo, não sei se conhece um bocadinho de Castro Verde, nós temos o Largo da Feira, onde fazia a feira, e lá nós é que jogávamos. Mas só podíamos jogar na altura no verão. No inverno era impossível de jogar. O não tinha condições para isso e depois havia a tal sempre foi de Casca em outubro e até a partir daí muito menos, como ficava em mau estado. E até era só os jogos, a partir de fevereiro ou março é que começámos a fazer os particular. Agora a partir de 1962, então aí sim, nós juntámos uma comissão de 10 a 12 elementos e falámos com um terreno que ficava ali a 3 km, chamado o primeiro campo que nós tínhamos, oficialmente, que era o tal Campo das Sesmarias. E a partir daí começou a evoluir. Começámos já em 64, 65, já entramos no campeonato a valer. Foi o primeiro ano que entrava.
Por acaso, nesse ano fomos logo campeões distrital da segunda divisão. Mas, como não havia dinheiro, não podemos ir para a primeira divisão distrital. Parou novamente o clube, tornámos outra vez os jogos particulares. Como em muitas outras associações do país, também em Castro Verde, o 25 de abril de 1974 representou uma alavanca significativa para que desportivamente a região entrasse no mapa. É António dos Anjos quem recorda os anos em que o castrense andou pelos nacionais. Nesse tempo as pessoas diziam assim, nós estamos fazendo uma equipazita para ver que conseguimos ir ao nacional. E os sócios não concordavam. Como é que faz arranjar o dinheiro? Era difícil, era muito difícil. Mas conseguimos aí. Nós praticamente só começámos ao nacional a partir dos anos 72, 73 e 74 ainda fizemos aí na tela. Conseguimos uma equipazinha e depois a partir daí íamos buscar os jogadores a Eurique, a Almodóvar, a Mértola e foi assim que conseguimos formar aquela série equipa que conseguiu ir aos nacionais já a partir do 25 de abril. Aí é que o clube começou a evoluir muito mais. E nessa altura nacional íamos jogar até Lisboa. Dependia das equipas, né? Dependia Zimbra, Comércio e Indústria, Barreiro. Isso aí já foi um pouco mais tarde. Já tínhamos uma equipa a nível da terceira divisão, já conseguimos lá chegar. Agora há 8 anos que estamos no distrital. Vamos deixar António dos Anjos em suspenso um pouco e já voltaremos. Agora é a altura de fazer circular novamente a bola. Até porque se o tema da conversa estava a ser os anos de afirmação do Futebol Clube Castrense, então não existirá melhor momento para puxar a fita do tempo para o presente. É que o clube sagrou-se no passado mês de maio campeão distrital de júniores, título a que juntou a taça do distrito de Beja, uma dobradinha que constitui feito inédito no palmarés deste emblema. Começa por aí a conversa com o presidente Humberto Simão. É um marco histórico no clube, porque em 72 anos não tinha acontecido. Tinha acontecido há 13 ou 14 anos em iniciados, mas não fomos campeões, fomos convidados a ir participar e fomos participar. Este ano era uma coisa que procurávamos muito, sabíamos que tínhamos ali um lote de miúdos que vinha já desde muitos novos, desde dos 12, 13 anos a competirem juntos e a gente houve ali um grande acreditar e conseguimos esse feito histórico. Depois do feito histórico vêm as dores positivas, que foi montar aqui uma equipa aqui também para, não vamos só representar o Futebol Clube Castrense, vamos sim também representar uma região, representar o distrito de Beja. Ficamos com muitos daqueles miúdos que lá tínhamos, ainda estão agora numa fase de pré-época e fomos convidar outros miúdos que tínhamos, que quando isto começou a tornar realidade, fomos começando já a fazer esse trabalho de casa e foi falar com os pais e com os responsáveis para eles se juntarem a nós. Então fomos a Beja, fomos à Vidigueira, fomos a Mértola, a Almodóvar, pronto, e temos ali um grupo de miúdos que acredito muito que vai representar muito bem não só o Castrense, como disse, mas o nosso distrito de Beja. Humberto Simão está ligado ao Futebol Clube Castrense há cerca de 15 anos, desempenhando as mais variadas funções, incluindo, em tempos, responsabilidades no futebol feminino. Entrou agora no seu segundo mandato como presidente. Orgulhoso do ecletismo do clube, revela um pujante número de atletas e o mais recente projeto que reforça os laços entre adeptos e o emblema. Falando dos números anteriores, tínhamos 392 atletas, desde o atletismo, passando pela patinagem, pelo hóquei patins, pelo vôlei, e há cerca de 1 ano e 3 meses mais ou menos, criou-se ali uma coisa muito gira que vieram ter comigo e nós dissemos que sim, foi a criação de uma marcha popular do Futebol Clube Castrense. E isto apareceu ali de umas mães a apoiarem os filhos durante o jogo e que começou-se a tornar sério. E pode dizer que esta época das marchas que já terminou, uma série de convites. Convites em Beja, convites em Lagoa, em vários sítios, e construiu-se uma música adaptada à realidade do clube, passando a letra da música passa por todas as modalidades, falamos de todas as modalidades, e o que é que procuramos fazer em cada jogo, seja ele do futebol ou do hóquei ou de outra modalidade qualquer, que é essa música, quando os atletas entram
entra num campo, seja no pavilhão, seja onde for, que essa música passe, começa a ficar no ouvido das pessoas. E foi muito giro, nós estamos todos muito orgulhosos daquele grupo de mães e irmãs e tudo mais que se ali arranjou. Está muito interessante e pronto, tem passado, tem feito sucesso, tem sido muito giro, muito giro. Começou-se esta conversa com o Presidente a falar de campeões e é por aí que vamos continuar. É que além do futebol, houve mais gente a levantar troféus. O Futebol Clube Castrense foi campeão de júniores na região Alentejo e Algarve em voleibol feminino. Na vertente feminina temos mais a patinagem artística, que temos tido também muitos bons resultados, temos muitas miúdas a praticar, e no vôlei as miúdas também, as júniores, foram campeões, porque o vôlei, ou seja, é Alentejo e Algarve, é sempre uma dimensão mais difícil para nós competirmos, estamos aqui um pouco longe, mas sim, também tem-se feito ali um trabalho, temos tido dificuldades ali sim, não é na captação de atletas, é só a vertente, já tivemos a vertente masculina, mas o seguir para a universidade começa-se a perder. E então temos ali na vertente feminina e séniores. O que é que acontece é a dificuldade em termos treinadores. É uma área aqui para nós Castro Verde. Elas foram campeãs. Elas foram os campeões. Alentejo E Algarve? Sim. E depois foram participar, e aquilo depois foi logo seguido, foram participar numa série do Nacional, depois pronto, ainda foram a Lisboa 2 saídas e depois aquilo acabamos por cair. Mas foi muito bom. Com tantos troféus e dinamismo desportivo, é tempo para uma pausa. O torneio disputou-se de noite e, portanto, não posso convidar a realizarmos uma das atividades mais fortes de Castro Verde a nível turístico, fazendo do concelho ponto de referência internacional, o birdwatching. A betarda, por exemplo, encontra-se sobretudo por aqui. Mas se o tema é olhar o céu em busca de espécies de aves raras em Portugal, recomenda-se uma visita ao Centro de Educação Ambiental de Val Gonçalinho, que recebe anualmente centenas de visitas. Entrei por aí no regresso à conversa com David Marques, que avançou para traçar um retrato do concelho a um nível mais amplo e de braço dado com a importância do associativismo nas localidades. É um projeto de sensibilização e educação ambiental em relação àquilo que é o nosso património natural, ao caminho que se tem feito de conservação dos valores da biodiversidade. Temos aqui, sobretudo, a avifauna. São mais de 200 espécies de avifauna estepária que se podem conhecer aqui em Castro Verde e que são difíceis de conhecer noutros pontos de Portugal. E, portanto, esse é um dos elementos distintivos. Mas depois, porquê é que existe essa conservação? Essa conservação é praticada, sobretudo, por um conjunto de agricultores e de gestores da paisagem, que são as explorações agropecuárias do concelho, que souberam perceber que havia ali um valor que valia a pena preservar em compatibilidade com uma atividade de agricultura e agropecuária sustentável. E, portanto, foi isso que nos permitiu conservar essas aves, ter uma zona de proteção especial para a avifauna, ter um conjunto de medidas de apoio à atividade agrícola neste modelo de conservação e de compatibilidade com a conservação. Portanto, essa é uma faceta importante, mas não é exclusiva. Depois temos a questão da cultura, o cante, a viola campaniça, as nossas tradições, temos um conjunto de patrimónios de dimensão do imaterial e depois também do material, a Basílica Real de Castro Verde, um conjunto de outros aspectos que têm a ver com a nossa história, com a fundação da nacionalidade e tudo isto cruzado com uma comunidade que aqui está, que vive sobretudo dinamizada por um grande polo económico que é a exploração mineira de Neves Corvo, que faz com que este território nos últimos 45 anos não tenha despovoado, não tenha desaparecido, como muitos outros que infelizmente em territórios de baixa densidade acontece. E, portanto, tudo isto, um coto mineiro que é um investimento e um complexo industrial, de indústria extrativa, com um enorme valor. Estamos a falar de 2.000 a 3.000 postos de trabalho sediado aqui no concelho. Tudo isto é compatível e é esse diálogo interessante que permitiu chegarmos à classificação pela Unesco e é esse diálogo interessante com os olhos postos no futuro que queremos continuar a valorizar. Este torneio é uma forma de juntarmos tudo isto com o desporto e juntarmos tudo isto com as coletividades desportivas, com as associações, os clubes da terra, neste caso do concelho, que em cada ponto vão garantindo. Vou-lhe dar um exemplo.
a Sete é uma localidade que não é sede de freguesia de Santa Bárbara de Padrões, e é à volta do Grupo Desportivo e Cultural da Sete que muita gente jovem se mobiliza, muitos residentes da Sete e não só da freguesia. São Marcos da Taboeira, a freguesia em termos de população mais pequena, tem aqui no Futebol Clube de São Marcos uma vida importante e um fator importante de dinamização da comunidade. Temos depois a Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense, que em entradas é um polo dinamizador, não só do futebol, mas tem outras atividades, o bilhar, a petanca, enfim. E é esta visão, em conjunto com outros clubes, que é um clube com mais história e do ponto de vista com maior dimensão desportiva, que é o Futebol Clube Castrense, na sede do Conselho, todos eles são importantes para nós e para o futuro desta comunidade. Referi logo no início que este episódio foi feito sem investigação prévia e realizado de improviso. No entanto, concluídas todas as conversas no campo de jogos João Celurico Drago, a curiosidade ficou aguçada e foi inevitável saber mais sobre o que tinha escutado. Desde logo, o ciclismo que foi referido por António dos Anjos como uma das atividades precursoras do castrense a nível desportivo. O boletim O Campaniço, órgão informativo da Câmara Municipal de Castro Verde, traz no seu número 87, correspondente ao trimestre de março, abril e maio de 2011, a fotografia de página inteira de um ciclista a ilustrar o título: Castrense, Memória de uma Comunidade. A legenda identifica-o: Tito Matias, ciclista, Futebol Clube Castrense, 1959, Rua Dom Afonso I. A notícia referia um documentário que foi na altura produzido em parceria entre a autarquia e o clube. Mergulhando nas páginas, lê-se que o ciclismo existiu durante apenas 4 épocas, entre 1956 e 1960, mas que foram anos de um impacto avassalador. Entre relatos de como a vila se juntava para ver passar os ciclistas nos seus treinos, oferecendo água, figos e uvas à sua passagem, até à afirmação triunfante da modalidade fora das fronteiras alentejanas. Cito: certo é que estes treinamentos aparentemente desgarrados fizeram os preparos para uma equipa que pasmou tudo e todos quando, em 1958, fez a sua surpreendente aparição oficial na pista do Loltano, ao lado das principais formações nacionais. Na ocasião, os ciclistas de Castro Verde venceram todas as provas em que participaram. E reza a história que foi assim durante mais 3 anos pelo Alentejo e Algarve, fosse em estrada, pista ou velocidade, até que os ciclistas tiveram de abandonar a região. O António dos Anjos conta melhor. O que é que aconteceu? Acontece que a equipa era composta por estes tais 10 elementos que dizia, mas havia 2 que se destacavam entre os outros 8. E esses 2, como tinham 20 anos, a partir dos anos 61 foram para a tropa. Automaticamente o ciclismo em caixa acabou, que eram os 2 principais. Batiam-se com os ciclistas aqui do Tavira, que eram, nessa altura, o Tanazinha. Havia nomes famosos que disputavam a volta a Portugal. Mas, aliás, eles nunca foram à volta a Portugal. Eles representaram sempre o Castrense. Mas, como foram para Lisboa, para a tropa, um que era chamado Zé Revés, não é? Foi para o Benfica, e um que era o Tito, António Tito Matias, foi para o Académico de Coimbra. A Académico Coimbra, era um clube que havia também de ciclismo. A partir daí os ciclismos desapareceram. Mas enquanto tivemos esses 4 a 5 anos, nós disputávamos provas aqui na zona, Algarve e Alentejo, não eram provas a nível nacional. Eram pequenas provas que eles faziam. Mesmo a própria Federação de Ciclismo organizava essas provas, chamavam-se as provas de iniciação. Já se escutou a importância da patinagem no castrense e de como António dos Anjos tem o seu nome incontornavelmente associado a ela. Desconheci essa ligação quando, na conversa com António dos Anjos, perguntei: por que motivo tem o castrense no seu símbolo uma bola de futebol e 2 sticks de hóquei patins? Porque nessa altura a gente jogava hóquei em campo. Nós, rapaziada da Manova, o clube tinha um quintal. Arranjámos um stick de Palmeiras ou stick de Tábuas e jogávamos hóquei em campo. Nós acompanhávamos junto o hóquei patins a nível da Seleção Nacional, através da rádio. O tempo do Emílio Pintos, os Correia de Santos, essa gente assim, Edgar.
estamos nos anos 1950 e tal, né? E até a gente conhece a paixão pelo hóquei. Eu, pessoalmente, fui um dos principais que tinha mais paixão pelo hóquei. E então fazíamos esses jogos com malta amiga, malta do nosso tempo, né? Uma brincadeira uns com os outros. Então foi posto o tal símbolo. Quem fez o símbolo, lembrou-se por lá um stick e acho que também está mais pingado. Parece-me que também está. Não me lembro. Porque nós também tínhamos o tiro aos pratos nessa altura. Fazia-se de vez em quando, tornamos tiro aos pratos no verão. E vinha muita gente da Austrália, de Beja, de vários lados. E foi aí que fizeram o símbolo. Foi até quem fez esse símbolo foi até uma pessoa com os conhecimentos na área do desenho. Foi o principal presidente, o primeiro presidente da direção. Esse é que fez o símbolo, que era o símbolo dedicado mais o símbolo da Câmara, né? Foi a Câmara, com as cores verde e preto, que era a cor de Castro Verde. Na pausa entre conversas, experimenta-se o bar e já se sabe que uma palavra leva à outra e quando se dá por isso está-se novamente a escutar sobre os internacionais portugueses que vestiram o emblema do São Marcos. Foi entre a venda de cerveja e bifanas que ali nas proximidades encontrei não quem me contasse exatamente detalhes sobre o evento a que assistíamos, mas antes de como em tempos foi ele, enquanto dirigente, o autor do feito de convencer o Cadete, Pitico e Fernando Mendes a dar ali uma perninha. Recorro ao 00 para confirmar a história. Qual polígrafo, validei imediatamente o verdito com confiança. É verdadeiro, sim senhor. Entre 2005 e 2008, jogou lá Fernando Mendes. Entre 2005 e 2007, jogou o Cadete. Já com Pitico, mítico atleta do Farense, a história foi maior. Entre 2001 e 2015, vestiu as cores do emblema alentejano. A investigação ali à distância de um telemóvel prosseguiu e encontra-se o registro de uma notícia no blog Sul Desportivo, em 2006, que vai mais longe. Fala nos nomes de Dani, Domingues e Porfírio como estando a um passo do Futebol Clube de São Marcos. Mas o treinador do emblema de São Marcos da Taboeira falou na altura ao jornal Diário do Alentejo para negar essas hipóteses e pôr fim à especulação. Na assistência, o antigo dirigente aponta as histórias agora em outro sentido. Revela que foi treinador de Jorge Jus. Impressionado, convidei a que aquele nosso diálogo continuasse com o registro em gravação. Mas sobre isso a conversa é outra. Já lá vão os tempos de técnico ou dirigente com os protagonismos inerentes. Agora fico as histórias apenas. Não insisto e vir-me em busca de retomar outras conversas. Com o scroll do telemóvel ali à mão, confirmo que o Castrense terminou a temporada 2024-25 no segundo lugar e que sagrou-se vencedor da Taça de Honra da Associação de Futebol de Beja. Posto isto, inevitável perguntar ao Presidente sobre se a subida aos Nacionais é uma meta no horizonte. Desde que estou enquanto Presidente, nunca tivemos esse objetivo. Era sempre trabalhar para termos o melhor resultado possível. Uma coisa que eu defendo muito é irmos às finais da Taça Distrito e à Supertaça e passar a primeira, segunda eliminatória na Taça de Portugal, que vamos ter agora no dia 31. O Castrense vai estar representado na Taça de Portugal em Castro Verde. Um jogo que, se nós passarmos, vamos receber um clube da segunda divisão, da segunda liga, digamos assim, em Castro Verde, porque já atribuíram o jogo ao cá. Agora temos que passar o primeiro jogo, que é com o Corteirense, que é sempre um jogo muito, muito difícil. Como estava a dizer, nunca tivemos essa ambição, é ir trabalhando pouco a pouco, vamos para o nosso quarto ano, digamos assim, e este ano temos aqui uma aposta diferente, um olhar diferente, porque sentimos também da parte dos sócios que, desculpa a expressão, já os começa a aborrecer, ficamos em segundo lugar. Nascemos campeões por um golo, nascemos campeões por um ponto e andamos nesse registro. Só que isto traz outras
outros problemas associados a isso, vamos certamente este ano queremos lá chegar, agora está-se a trabalhar para isso, vamos ver como é que as coisas correm, há coisas que nós não controlamos, tentamos fazer o melhor trabalho na pré-época, para depois agora nesta altura, costumo dizer eles, o plantel neste momento está entregue a vocês, é da responsabilidade da equipa técnica, daqui para a frente é convosco, façam esta malta jogar futebol, mas sim, acho que o castrense e os castrenses, os nossos sócios já merecem que sejamos campeões distritais. Vamos ver se será este ano. Para fechar este episódio, nada mais justo do que devolver a bola ao número 10 que ajudou a distribuir o jogo. O vereador David Marques reforça a importância do torneio da Biosfera ter ido até São Marcos à Taboeira e o caminho feito para que os pelados sejam apenas uma memória do passado na região. No último ano, inauguraram-se os sintéticos ali, no campo de jogos João Celurico Drago, e em entradas, no campo António José Marques. Há o desejo da autarquia que o programa fique concluído no recinto do Grupo Desportivo e Cultural da Sete, que ainda se mantém pelado. Nesta edição, saímos do Estádio Municipal de 25 de Abril em Castro Verde e viemos até São Marcos da Taboeira. Também é uma oportunidade das pessoas conhecerem as novas instalações, nomeadamente o relevado sintético, que foi possível no último ano aqui colocar. Tal como em entradas, também já era possível fazermos esse caminho. Esperamos que em breve o projeto será na sede fazermos o mesmo. Isto é um caminho e, portanto, o torneio tem que ser um torneio de todo o concelho e é importante que ele possa também circular nesta lógica de rotatividade. Desta parte, estaremos na torcida pelos emblemas de Castro Verde, que voam em tom alto e livres como as aves que se observam nos céus da região. Sai-se com a consciência de que muito ficou por contar. Desde logo a merecida e devida atenção à Sociedade Recreativa e Desportiva Entradense e ao Grupo Desportivo e Cultural da Sete, prejudicados na recolha de testemunhos por este episódio de improviso. Não há problema. Não é propriamente como se fossem precisos motivos para regressar. E continuar a conhecer e saber mais, por exemplo, no que respeita à valorosa atividade dos grupos de canto alentejano. É a fazer justiça a entradas que se conclui este episódio com o grupo coral feminino e etnográfico As Ceifeiras de Entradas. Até já! A linda vila de entrada foi terra de ceareiros. Já tudo isso acabou, até o rastro dos ceifeiros e os pequeninos celeiros, fazendas abandonadas. Foi terra de ceareiros, a linda vida